Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui, quer dizer, eu estou aqui esperando todos entrarem para mais um Reflexões sobre o Morar. Dessa vez trazendo a Isabel Cristina, uma astróloga, uma pessoa que eu gosto muito, para nós conversarmos sobre a casa nesse momento, né, de tantos pensamentos, né, de tantos. Olha, a Isabel, entrou, Isabel. Isabel. Alô, Isabel entrando aqui. Oi, Oi, Isabel, Fábio. Tudo bom? Como é que tudo e você está? você? Que bom te ver ao vivo. Pois é, ao vivo e a cores, a poucas cores da noite, da meia-noite. Como está o cometa, Isabel? Você ainda está vendo o cometa? Você chegou a ver o cometa? Não, o cometa, ele está aqui no céu, mas até agora só nuvens. Hoje, por acaso, o céu está limpo, mas eu não consegui ver, não, porque na hora da visualização, que é uma hora depois do pôr do sol, ainda a gente tem um céu um pouco nublado, né? Então, eu não consegui ver. Mas eu tenho esperança, porque o dia ápice dele é dia 23, né? Dia 23, né? Na verdade, o ideal é ver esse cometa com um telescópio, né? Ou com um binóculo. Como eu não tenho telescópio aqui, está na casa do meu neto, eu resolvi comprar um binóculo. Então, estou toda noite assim, olhando para a ursa maior. Cadê você? Cadê você? Vocês também vão ver aí, viu? Mas a noroeste, é isso? Vão ver a noroeste, exatamente. Vocês vão ver na direção da ursa maior, né? Vocês também vão ver. É, a partir de amanhã eu vou começar a observar com mais calma. Isso, olhem, olhem. Se tiver binóculo, ajuda, né? Mas ele vai ficar visível para todos, né? Que Que bom. vontade de ver, daqui só 6.800 anos, já pensou? Isabel, Oi, querido. entrando aqui na nossa conversa do Reflexões sobre o Morar, eu sempre começo as lives com um pensamento que me vem, né? Uhum, De que quando nós ficamos presos dentro de casa, literalmente, quando nós entramos nesse momento onde a casa seria esse lugar de maior proteção, muitas pessoas reclamaram, né? Teve gente até que. Eu sempre escutei a gente fazer uma metáfora da casa como um útero, da casa como um ninho, mas eu nunca tinha escutado tanta gente falar da casa como prisão. É, isso me assustou muito, né? E eu fiquei pensando que talvez os moradores, né, os habitantes dessas casas, o que mais assustou eles não foi o fato de um perigo de vida, não foi o fato do vírus ser uma ameaça, mas muito por eles terem ficado um tempo dentro de casa e poder perceber essa projeção deles nos ambientes, né? uhum, O que eles trouxeram do mundo para dentro de casa, né? E uhum, que talvez eles não se reconhecessem mais, ou que nunca se reconheceram, né? E a casa, nesse momento onde ela deixa de ser essa casa mais dormitório, esse ambiente mais de passagem, né? Onde a gente está vivendo essa alternância entre esse mundo que fazia um chamado tão externo, né? Esse mundo que nos provocava tão racionalmente, e que passa a nos inspirar, né? E nos questionar dessa busca por algo interior, uhum. que eu, por trabalhar com design de interiores, falo muito que existe uma cura na beleza, né? Nessa busca por uma beleza interior, por uma harmonia, por um equilíbrio. E você? O que você Então, viu disso tudo? eu vi essa movimentação, sim, das pessoas reclamarem muito de estarem ali naquele casulo, fechadas, como você falou, numa prisão, né? Mas é de fato uma inversão, porque cosmicamente, astrologicamente, esse é um momento de reestruturação, de olhar, de se definir. E para isso, o homem tem que sair dos apelos externos
e vir para os apelos internos e uma reclusão, uma quarentena, né? A quarentena remete a gente para o 4, que é esse mundo fechado, né? Esse mundo do quadrado, onde a gente tem que lidar com as nossas próprias necessidades. Historicamente, todas as quarentenas foram períodos de reflexão. Todas as quarentenas de Moisés, as quarentenas, né? De ir lá para o Monte das Oliveiras e ficar não sei quanto tempo. Todas as quarentenas, eu não entendo muito dessas coisas, mas todas as quarentenas, elas representaram essa introspecção. E isso que você colocou está absolutamente de acordo com o que os astros estão pedindo. Então, assim, quando a gente pensa em sair do externo, que é o trabalho, que é o Capricórnio, rever essa estrutura que tanto exige da gente, e ir para o interno, que é o Câncer, é a casa, né? É a casa, o signo oposto, ir para casa. É sair dessa demanda e por que é que você está deixando a casa? E que casa é essa? Né? Porque os planetas estão perguntando isso. Que casa é essa que você habita? Existe uma pergunta Né? no astral? Existe uma pergunta Claro. mesmo? Que casa é essa? Que casa é essa? Primeiro, que casa é essa que você vive? Porque é o eixo, né? O eixo do trabalho que tanto te exige, dos limites, das exigências, das estruturas, né? Desse estar lá fora. E o eixo aqui, que casa é essa que você vive? Então, claro, quando as pessoas deixam, né, não é que elas estão deixando de trabalhar, não, porque elas estão fazendo um trabalho de uma outra forma, mas esse trabalho deixou de ser lá fora, onde eu saio às 8, 9 horas da manhã, sei lá, para voltar às 11 da noite para aquela casa, como você falou, uma casa dormitório, né? Então, eu não vivo aqueles espaços. Então, que casa é essa? E aí tem toda uma estrutura que passa a ser do psicológico, do espaço físico, do espaço social e passa a ser vivida naquele espaço canceriano que é o lar de cada um, né? Então, esse eixo, é bem esse eixo, sabe, que está sendo mexido. Existe essa pergunta astrológica dos astros, que casa é a casa que você habita, num plano menor e maior, né? Sim, entendendo que a nossa conexão com o mundo, ela nasce a partir da nossa relação com a casa, né? Lógico, mas é lógico, com a casa menor, né, que é o corpo logo que você ganha quando nasce, né? Esse corpo que você ganha, que vai sendo formado ali nas casas astrológicas e no ascendente você ganha, né? E toda a estrutura do corpo, a roupa que te veste, né? E a casa que te abriga. A casa é uma roupa importante e ela tem que vestir, né, aquele que está ali dentro de uma maneira agradável e bela. Sendo que o belo, os orientais têm uma sabedoria que a gente tem que trazer para a nossa vida sempre, né? Uma sabedoria, você olha aqueles jardins no Japão, né? Com aquelas pedrinhas, tudo bem. Eles falam que sem o belo não é possível viver. O belo faz parte do equilíbrio da vida. Então, o que você está colocando é muito importante. O belo, ele tem que estar presente e cada signo, cada planeta tem uma forma de se encaixar no belo, na Terra, na própria vida, né? Existe um design astrológico, cósmico. Ô, Isabel, e quando a gente está falando dessa questão mais racional e desse duelo, né, com essa questão emocional que a gente está vivendo, eu entendo que essa beleza, essa busca pela beleza, vai vir de uma construção de uma autoridade interna, né? É como se a gente nos deixássemos invadir demais por modismos, por tendências, por caminhos, enfim, que são mais externos e que nos dizem que aquilo é correto,
e a gente vai ter que reinventar isso e descobrir isso de uma forma individual de cada um, né? Essa beleza vai ter que vir, ela vai ser muito mutável, né? Vai ser muito individual, vai ser muito uma digital de cada um, né? Estamos em tempos de mudanças, né? Assim, os 3 planetas, não falando tanto dessa coisa astrológica, mas os Não, 3 planetas que estão aí no céu, eles estão pedindo isso, uma mutação, que é o Plutão, e vai seguir ainda mais um tempo, uma reestruturação, um olhar com responsabilidade, que é o Saturno, com seriedade e responsabilidade, e um crescer de uma maneira justa, de uma maneira sábia, que é o Júpiter. Então, os 3 estão nesse encontro que é o único, um encontro que vai ser um divisor de águas para a humanidade, porque não dá para a gente dizer que o homem ele vai ser o mesmo. A gente, num curto prazo, a gente não vê isso. Num curto prazo. Mas o homem está mudando agora, e isso vai ficar na história. Lá no futuro, talvez você não veja, eu não veja, nossos filhos não vejam, mas lá no futuro eles vão falar, aqueles homens de 2020, eles passaram por esta situação de reclusão, tiveram que sair de tudo aquilo que estava lá fora e voltar para dentro deles, para provocar essa mutação, essa reestruturação e esse olhar mais justo, mais verdadeiro, né? Que esse é o grande propósito. Esse movimento que está aí por causa desta conjunção que está nesse signo, isso ocorre, e o espaço é de 734 anos. Fábio, o Império Romano caiu com alguma coisa semelhante. Então, veja, não tem como a gente manter esse imperialismo pessoal que nos coloca só para fora, né? A gente tem que ir mesmo para o nosso espaço interno e organizar esse espaço aqui com muito amor, com muito carinho, com um olhar onde as pessoas estão brigando muito, né? Nesse entrar em casa e tá todo mundo ali junto, né? Tá todo mundo junto, porque cada um é muito diferente, tem necessidades diferentes, né? Mas as pessoas têm que se reinventar. É um momento de reinvenção, de transformação, como você está falando, de transmutação. É assim que tem que ser. Não dá para ser o mesmo, né? Ô, Isabel, nossa, são tantas perguntas que agora eu estou ficando assim, vou tentar aqui meio que organizar, né? Mas quando a gente fez a chamada do nosso encontro, a gente falou muito sobre essa casa onde muitos vivem juntos, né? E hoje Isso, talvez o maior drama das pessoas está nesse lugar onde várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? isso. Aqui hoje eu tenho a escola do meu filho, eu tenho o meu escritório, eu tenho umas questões pessoais que estão acontecendo no mesmo caminho, né? E puxando um pouco assim, né? Quando a gente vai no museu ou quando a gente vai viajar, eu acho assim que os arquitetos eles foram muito responsáveis por contar a história do mundo. Os pintores também eles contaram muito sobre o mundo, né? E eu penso que nós designers, e eu estou dizendo assim que cada um de nós vai ser o responsável por construir essa nova história com o ambiente, com o espaço, aí quando você fala que lá no futuro, além dos nossos filhos, eles vão olhar para nós e vão dizer que aqui teve uma grande mudança, né? É como essa questão do propósito, né? O designer como aquele que designa, como aquele que molda o futuro. Como é importante isso, né? Nossa, estão desenhando uma nova era. Já estão. Eu tenho a impressão que para vocês, como designers, eu tenho a impressão que algo dentro de vocês já vai refletir imediatamente essa nova época, esse novo pensar, esse novo ser. Ainda que ninguém acredite, ainda que as pessoas achem, olha, vai virar a página agora, todo mundo Vai ter uma voltar ao vacina. mesmo.
Vai ter uma vacina, todo mundo volta para o trabalho, né? Coisas que faziam sempre. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Ô, Não há Isabel, nada na vida sem propósito, né? existe uma ordem entre o Júpiter, o Saturno e o Plutão, ou todos estão ao mesmo tempo interagindo, né? Existe ali uma regra. Vamos supor que a gente tivesse que trazer, vamos supor que eu tivesse que fazer uma lista das minhas ações, né? Então, o Saturno existe uma preponderância, existe um Saturno que vem antes e que Um fala para a poderoso gente, chefão. e tipo assim, o que serve eu mantenho e o que não serve eu jogo fora. É assim? Existe essa ordem? Existe. Existe porque Saturno agora está no signo dele e um detalhe, ele vai entrar em Aquário no final do ano e vai permanecer no signo dele, porque ele é o antigo regente do signo de Aquário. Tem um outro dono, mas ele vai permanecer lá. Quer dizer, há uma ordem de 5 anos no total, né? Em que o Só, Saturno está só sendo uma. 5 anos de Só Saturno. 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho já passou, já passaram, né? Mas ele é o poderoso chefão. E ele é o poderoso chefão porque ele está na casa dele, é igual você na sua casa, Fábio. Tá? Você na sua casa, eu tenho que respeitar as regras da sua casa. Há uma hierarquia. Então a hierarquia é ele que manda, tá? E qual é a ordem dele? A ordem dele é limpar a área. O que serve, porque ele traz o símbolo do Saturno é uma foice. A foice que separa o joio do trigo. O que presta e o que não presta. Isso em casa, que tem que haver colocar as coisas em ordem, e isso na sociedade e isso no plano maior, cósmico. Então, isso vai crescendo, tá? Vamos dizer assim, né? Mas interessa aqui pra gente. Então, Começa como uma microintenção com o meu isso, redor, e essa isso, microintenção ela vai ter uma repercussão maior. Esse isso. E momento que não está todo só mundo limpando, revendo, isso. repensando a casa, isso vai se formar E uma grande egrégora. Eu posso dizer isso? exato, exato. E não é só uma coisa aqui, é aqui dentro. Então, é de dentro para casa, para essa roupa, né? Numa roupa, na segunda roupa, que é a casa, né? Não sei se é a segunda, se a gente pode dar número para as É, casas, né? eles falam que é a terceira pele, né? Que A terceira primeiro vem pele. a nossa pele, depois vem a casa como terceira pele. Isso. Então, porque depois é a roupa, né? Então, a terceira pele, né? E aí, essa pele que é a sociedade, que é o mundo. Então, isso vai, né? E tem o cosmos, mas há uma egrégora. E agora, quem é o mandante, quem é o poderoso chefão, é o Saturno. E com Saturno a gente não brinca. Porque, por que não brinca? Porque ele é o mestre. Você sabia que na antiguidade, Saturno, ele era considerado o planeta que era o que estava mais perto de Deus? E por que isso? Porque todos os planetas a gente enxerga, né? Vamos chamar os planetas Sol e Lua de planetas, tá? Uhum. Todos os planetas a gente enxerga. Planeta vem de planetê, planetê significa vagabundo, aquele que anda no céu. Porque Uau! porque as estrelas fixas, elas ficam paradinhas. Olha para minha casa, puxa vida, que ordem eu tenho na minha casa e na minha vida? Como eu posso colocar ordem na minha vida ali? Né? Tá o trabalho, tá o filho, tá tudo, né? Ô, Isabel, vai ficar um pouco essa beleza vai ficar um pouco mais funcional? Você acha que a gente vai perder essa pompa, essa beleza mais superficial? Como você vê isso? Eu acho que sim. Eu acho que ela vai ganhar sim. Na minha opinião, eu acho que essa beleza ela vai ganhar um tom de responsabilidade, de seriedade, de descartar as coisas que não são um pouco, talvez, mais uma beleza talvez mais. Eu posso falar que você tem que me ajudar aí, uma beleza talvez mais ecológica, não sei. Com certeza, sim. Poderia ser isso? Eu vou começar a questionar de onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. Isso. Questionar
cada vez... A gente já vinha nesse movimento, né? Mas eu diria que agora vai ficar uma coisa mais séria, digamos que vai Mais ficar algo mais responsável, responsável, né? Que É. talvez seja o caso da consciência, quando a gente fala Isso, de termos uma consciência maior. Ô, Isabel, isso. o Júpiter vem, o Saturno vem e faz essa coisa tipo que eu acho que a gente está bem nesse momento, né? O que Nossa, serve, serve, o que não serve, não isso. serve. Isso, Eu preciso encontrar um espaço só meu no todo, né? isso, ele é seletivo, isso Ele é... mesmo. E depois vem quem? Bom, aí é o seguinte, nós temos uma briga entre dois mocinhos aí, É. né? Um é o Júpiter, que não está confortável no signo de Capricórnio, não é o signo dele. O Júpiter, ele tem, a gente chama de exaltação, um lugar que o planeta está muito confortável. Não é o signo dele, mas é como se fosse assim um rei que vem de outro local e é recebido no palácio com todas as pompas. Uhum. Então, isso é o que a gente chama de exaltação. O Júpiter, ele em Capricórnio, ele está assim, ó, em queda, o contrário da exaltação, tá? Daí que a gente vê que esse Júpiter, em queda, ele vem fazendo essas estrepolias de tornar coisa rápida, espalhar rápido os problemas, as dificuldades, né? Todo mundo não tem, vamos dizer assim, limite, né? Então, o Júpiter é um pouco no signo de Capricórnio, vamos dizer que ele vai trazer aquela exigência, né, um tanto desordenada, né, um tanto bagunçada. Ele tem uma força negativa. Aspas para o negativo, tá? Porque nada é negativo. Ele tem uma força desordenada, Ele né? traz dúvidas para a gente? Ele Traz traz dúvidas? dúvidas, traz dúvidas, traz problemas. Ele quer romper as barreiras, mas o Saturno está lá segurando a peteca, está dizendo não, e a tua responsabilidade, como é que é isso? Então ele quer sair sem a máscara, ele quer ir logo quebrar os limites, é isso que ele quer, né? Ele está querendo mostrar para a gente. Ele está trazendo um pouco de apego para nós. Ele está trazendo um pouco de apego, de tipo uma resistência ao novo, uma resistência a gente se libertar daquilo que Não, a não. resistência não. A resistência ela tem a ver com o fato desses planetas todos estarem nesse eixo Capricórnio-Câncer. Né? O Câncer é a minha segurança e eu quero ficar ali, né, segurando ali as pedras no fundo do rio, como dizia o Richard Bach, naquele livro Ilusões, que é muito legal. Eu quero ficar ali no fundo do rio, segurando as pedrinhas, eu não vou sair para flutuar. E os planetas estão pedindo para você olhar para onde você pode ir, e não ficar no seu apego. E isso é a grande barreira. Mas não, o papel do Júpiter é expandir. Só que ele está expandindo de um modo desordenado. Entendi. E a gente pode colocar essa expansão, por exemplo, nesse sentido do que a gente viu, por exemplo, dessa pandemia. Uma pandemia, não é uma epidemia, é logo uma pandemia. Isso é uma coisa de Júpiter, tá? É logo uma coisa de Júpiter. Então, é um problema, você vai ficar recolhido, então todo mundo vai ficar recolhido, tá entendendo? É desse jeito que ele está atuando, mas a qualidade básica do Júpiter é você tem que ser justo. Você, dentro dessa bagunça toda, você tem que aprender a ser justo. Parece uma loucura, parece uma incoerência, né? Mas não é. E eu posso fazer uma comparação do ser justo como eu tenho que ter clareza no meu propósito? Tem que ter foco, objetividade, clareza. Tem que ter. Nessa Tem que bagunça toda, eu ainda tenho que ter foco, é isso? Tem. E essa dificuldade, né? Não é nada fácil, né, Fábio? Não é nada fácil. Você veja que é uma liçãozinha que não é brinquedo para a gente, né? Então o Júpiter vai dar essa responsabilidade de trazer o Saturno para organizar, para limpar, e ao mesmo tempo ele vai
fazer. É quase uma internet esse Júpiter. Eu entro lá para fazer uma coisa e eu acabo viajando e me perdendo, e aí eu tenho que voltar. Perder, É exatamente. isso? É isso mesmo. Você entra para pesquisar uma coisa e deriva para todos os lados, e aquela coisa é exatamente uma internet. É isso mesmo. Quando não cai o sinal, né? E você perde a conexão. Então, eu diria que para quem está querendo cuidar da casa, o ideal é que a gente fizesse um checklist, para que a gente pudesse organizar exatamente onde a Item gente por quer item. chegar. Exatamente. Item por item. E Entendi. respeitando as necessidades de cada um, né? Sim. Respeitando, porque, por exemplo, cada signo tem uma forma de se posicionar na casa. Claro que é um todo que o próprio mapa vai dar, né? Uhum. Mas os signos são divididos em 4 categorias, basicamente falando: fogo, terra, ar e água. Os signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, esses signos são signos dinâmicos. Então, as casas desses signos, em geral, são casas assim coloridas, sabe? Que tem o cantinho deles ali que tem que ser, tem que ter uma dinâmica, né? Há uma coisa dinâmica do fogo. Claro que a gente existia um astrólogo que eu respeito muito. Eu falo desses astrólogos, que eu tomo café da manhã com eles, todo mundo dá muita risada, mas é com eles que eu tomo café da manhã. É o Villefranche? O Villefranche, o William Lilly, são astrólogos de 1600 e bolinho, tá? Não é ninguém dessa época aqui. Isso aqui são os mestres, nossos grandes mestres, né? E o William Lilly, ele dizia que cada um tinha o seu cantinho mesmo, sabe? Cada signo tinha o seu cantinho. Por exemplo, o touro gosta do sótão, né? Então tem que ter aquele sótão lá, aquele canto dele. O touro tem o recolhimento, o signo de terra. Então, os signos de terra têm essa praticidade, mas eles são signos introspectivos que necessitam esse silêncio, esse recolhimento, diferente dos signos de fogo, que são signos expansivos. Então, às vezes, há um conflito na casa, né, por conta dessa necessidade, a introspecção de um e a extroversão do outro. E a gente pode dizer extroversão nos signos de fogo, nos signos de ar, e introversão nos signos de água e nos signos de terra. E claro que dá choque lá dentro. Quando ficar quietinho no meu canto, como bom taurino que sou, querendo ficar quietinho no meu canto, eu tenho lá aquela criança extremamente extrovertida, com um monte de planetas em signos de fogo, pulando de um lado para o outro. Imagina, o que vai acontecer? Vai dar faísca, né? Porque o que o fogo faz com a madeira? Ele queima a madeira, não é? O que E aí é. Então, e acho que é por isso que a gente tem que ficar muito focado, né? Tipo, tem que buscar Nossa, muito esse Fábio. centramento. Nossa. Ô, Isabel, esse Júpiter entrou bagunçando e aí o Plutão tá pedindo o quê nas nossas casas? O que a gente vai ter que fazer aí para... Então, olha só, o Plutão é o dono da limpeza, ele é o dono do jogar fora, ele é o dono do detox. A casa com Plutão, a vida com Plutão é a vida do detox. A gente tem que fazer uma desintoxicação. Sabe, eu abri aquela gavetinha que você tem lá no seu armário, que você vai deixando coisas, vai deixando, vai deixando. O Plutão não gosta nem um pouco daquela gavetinha, muito embora a gente acumule, né? O Júpiter vai acumular, ele vai guardar coisas, ele vai botar cacareco, né? Ele vai colocar um monte de coisas ali, porque isso é uma coisa jupiteriana, e a gente não pode perder esse foco, fazer o checklist, como você falou, e um checklist de necessidades claras, que o Saturno está atrás disso. Saturno está falando, faz o checklist, mas daquilo que você literalmente necessita, separando o joio do trigo. E o Plutão descarta. Então, não precisa? Descarta. E ele transforma, tem esse poder não só
do descartar, mas o poder do transformar. Então, é aquele momento que, de repente, você consegue olhar para aquele... Eu estou entrando na tua seara aqui, me Você perdoe. fala da reciclagem, do upcycling, de dar Isso. um novo uso. Jogar fora não é literalmente botar para fora de casa, mas dar uma Não, nova forma, não. uma nova cara. Dar uma nova forma, transformar aquilo de fato, tá? E, claro, obviamente, fazer com que aquele pedacinho... A gente descobre uma criatividade nesses momentos muito grande. Todo mundo tem uma criatividade que às vezes está latente e não descobriu, e o Plutão traz talento, traz recurso. Então, às vezes, você se pega ali, puxa vida, né? Fazendo aquele trançado onde você vai colocar aquele vaso e num canto de uma varanda por onde você vai estar olhando o teu céu ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Então, as pessoas vão usar essa força plutoniana para transformar coisas que elas têm, coisas que existem, e também para descartar. E o descartar funciona da seguinte maneira: é um descartar no sentido de que o que aquela peça, onde aquela peça, aquela coisa que vai ser descartada, onde aquela peça pode ter uma melhor utilidade, que não seja... É aí que o Plutão entra no desapego, porque ele vai entrar no desapego. O Plutão, ele tem uma analogia escorpiônica, vamos dizer assim, ele é o dono do escorpião, né? E o reter, o cuidar, a pecinha, a coisinha, né? Ela está sempre ali, né? Então, o Plutão está dizendo, não, aqui nas nossas estruturas, agora o momento é um momento de transformar. É um momento de pegar esse concreto, porque o Capricórnio tem esta, vamos dizer, também esta relação com o concreto, e está na hora da gente transformar o que a gente tem aqui. Então, o descartar é transformar, e o descartar é descartar também. E Tá? entendendo que se a gente tem essa relação com a casa e a gente começa a viver essa troca com o ambiente, a gente vai estar descartando questões emocionais. Quando a gente estiver envolvido, né, a gente vai estar ressignificando histórias, revendo apegos e talvez percebendo que foi uma perda de tempo. É o momento para isso. É o momento para isso, sim, sabe, Fábio? Porque a gente fica... a energia plutoniana, ela tem uma analogia com o mito. Eu gosto de pensar nos mitos para entender um pouco os planetas, né? Os planetas, aliás, têm nomes de mitos, né? Então, é bom a gente associar e a gente consegue entender melhor, né? Mas o Plutão, o que ele rege? Ele rege aquele mundo dos infernos, né? Das profundezas, né? Então, o que são as profundezas, simbolicamente falando? As coisas que estão. Ele rege o intestino grosso, né? O intestino grosso é o órgão da eliminação, né? Então, as coisas que a gente tem que eliminar, ele rege esse mundo, né? Mas ele, quando vem captar ou raptar a Corê, por exemplo, que simbolicamente a Corê é esse estado nosso que a gente está lá colhendo narcisos no campo, que não é como se nada tivesse acontecendo, não é comigo, sabe, não é comigo? Quando ele Sei. vem tirar a Corê desse lugar, né, do não é comigo, e levar para esse mundo profundo, ele vem usando um capacete de invisibilidade. Então, esta força é uma força invisível, presente dentro da gente. Ela está na tua casa agora, está na minha, e nesse momento, pedindo na sua casa que olhe essas coisas, que saia desse lugar de, não é comigo, colhendo narcisos no campo. Todo esse processo, ele é um processo que vai trazer para você, para mim, para todos, eu acredito profundamente nisso, mas profundamente,
Não posso pensar que nesses tempos aqui as coisas vão ficar iguais. Eu acredito que elas vão se transformar. Claro que um ou outro não caiu a ficha, mas vai cair. Lá na frente cai, né? Mas com certeza, esse Plutão que está ali no signo de Capricórnio vai ficar mais uns anos, tá? Os outros vão sair, ele vai ficar mais uns anos. Esse Plutão, ele está mudando estruturas. Ele está mudando todas as estruturas e está mexendo com nossos medos. Ele está mexendo com as nossas dúvidas. E ele está falando, vamos lá, vamos mergulhar, vamos sair do mundo do estar colhendo narcisos no campo da Deus, né? Colhendo narcisos no campo, vamos olhar isso que está aqui e trabalhar isso, né? Oi, Isabel, e uma coisa... Oi, desculpa. Trabalho. Não. Não, nem me fala. Bem, assim, acho que todos nós estamos bem cientes de como é difícil esse desafio, né? Como é desafiante, né? Porque literalmente cada um de nós estamos vivendo com os medos, né? Assim, os medos, eles eram grandes e de repente a gente percebeu que a gente ainda não tinha enxergado o tamanho certo deles, né? Eles afloraram, né? Isabel, eu tenho falado muito da gente lidar do campo com a matéria, das formas, com o mundo das formas, como ascensão ao mundo espiritual, né? Que nessa ambiguidade humana que a gente vive entre o bem e o mal, o alto, o baixo, o mundo das formas, ele só se justificaria se eles nos conectassem com o mundo invisível, com o subjetivo e com as emoções, né? Você enxerga esse aspecto aí dessa mudança de paradigma? É muito legal você colocar isso, mas é muito, muito legal, porque é bem o mundo das formas, né? O planeta, que é o arquiteto do universo, é o Saturno. E ele está em casa mexendo com essa arquitetura, com essas formas. Está assim. E dar um significado para as formas que conduza a algo mais elevado. A forma não tem sentido. Toda forma, a matéria não tem sentido se ela não tiver um significado maior ou espiritual. E eu vejo que isso nesse momento, uma reestruturação muito importante neste pensar. Se não tiver um significado maior, a forma não terá sentido de estar ali presente. A tua forma de analisar, teu jeito de olhar para isso é absolutamente conectado com este ressignificar, sim. Olhar para essa garrafa, ela tem que ter um significado que me conduza à nutrição, ao matar a sede. Eu peguei um exemplo tosco, tá? Mas tem que ter um significado para mim, ela tem que estar ocupando um espaço na minha vida que preencha esse sentido de vida aqui na Terra, que é um sentido espiritual. A gente esquece, né, Fábio, que a gente está aqui como seres espirituais, com eventuais experiências no corpo físico, né? A gente esquece disso, né? Então, a gente tem que trazer esse sentido espiritual para a nossa vida, assim, e a forma tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver. E eu posso dizer que a beleza vai ser o resultado dessa conexão, né? Porque geralmente nesse mundo da razão, primeiro vem a beleza e depois eu coloco um sentimento nela, né? Eu tenho algo que eu me conecto a partir de um sentimento. Eu vou ter que aflorar esse sentimento para que essa conexão com a beleza venha. Mudou esse... Mudou, sim, né? Os grandes artistas, como você falou, na arte, os museus, né? Eles estão lá mostrando esse pensar e esse reflexo desse ser
novo, pensando naquelas diferentes fases de evolução, iluminismo e tal, né? Aparecem obras que estão acompanhando esses seres que estão vendo as coisas com um outro olhar. Então, acho sim que tem tudo a ver nesse momento, essa semente que está sendo plantada, né? Para uma alteração nesse mundo das formas, sim, com um sentido profundo, com um significado profundo, com um significado de responsabilidade, sim, acho que tem transformador, sim, e com essa profundeza, essa riqueza que é trazida por esses planetas, esses mestres, né? Acho que sim, acho que sim. Sabe que Capricórnio, por Capricórnio, através de Capricórnio, e esse que é o pulo do gato, para eles afirmarem na antiguidade que Saturno era o planeta que falava com Deus. Porque é através penetra na nossa galáxia, penetra no nosso sistema e nos dá vida. É esse sol central da vida, que é a grande sabedoria. Eu acho que sim, você está absolutamente certo quando você fala dessa transformação da forma, desse sentido maior espiritual. O belo não vai ser o belo externo só, ele vai ser um reflexo do interno. Que lindo. Eu acho muito engraçado porque tem não é nada engraçado. Eu acho muito poético porque tem um filósofo que eu conheço que é o Richard Sennett, que eu adoro, que ele fala muito desse resgate da conexão da mão com o cérebro, né? E que no meio desse caminho tem o coração, né? E que a gente tem que resgatar essa qualidade de sentir, né? Vamos ter, e que a gente ainda não sabe ainda o que é sentir, a gente ainda está muito conectado com o ter, né? E a gente está engatinhando nesse movimento do sentir. Mas sabe, o que a gente vai vivenciar no meio dessa história toda, que agora no final do ano, o Júpiter e o Saturno vão de mãozinhas dadas aí no dia 21. Dia 21, eu estou confundindo porque tem um eclipse total, não sei se é 21 ou 14, é 21. É 21 de dezembro. Eles vão entrar de mãozinhas dadas no signo de Aquário. E isso é um ciclo menor, porém de 260 anos. Foi assim. Nesses 260 anos, a gente ficou na matéria, na matéria, na matéria, na matéria, na matéria. Tá? O ter. Só na matéria, no ter, no possuir, sabe? Só na matéria, todos os encontros de Júpiter e Saturno, porque eles se encontram a cada 20 anos, todos os encontros foram em signos de terra, né? Do prático, do ter, do construir, do ser, né? Eles agora entram para um signo de ar, que é o signo de Aquário, né? E vão fazer essa sequência de encontros só em signo de ar. Olha só, o que é o signo de ar? É este pensar, é este criar, é este trocar, é a relação, é a troca, é o outro, eu e o outro, nós. É isso. Então, há a gente está caminhando para um novo ciclo dentro de um grande ciclo. Um ciclo que ocorre a cada 260 anos. E aí é legal olhar a arte com esses olhos, a cada 260 anos, como é que ela se manifestou. Há 260 anos atrás, uma média, como é que a arte manifestou aquele homem que estava entrando no ciclo terra. Tá? E agora a gente vai entrar no ciclo ar. É louco isso, né? Esse ciclo ar Isso tem alguma coisa a ver com a gente estar ficando mais voltada para as qualidades femininas, para o nosso feminino?
essa questão da gente viver mais a relação, o sentimento, isso tem um apelo mais feminino, mais conectado com... Não sei, Fábio, porque se a gente for pensar na qualidade do signo de ar, dos signos de ar, os signos de ar, eles são masculinos, mas não é dentro dessa conotação do feminino, sensibilidade que você está colocando, e eu estou entendendo, não é dentro dessa conotação, é dentro do sentido do entendimento, da compreensão, da comunicação, no sentido da relação. Eu tenho a impressão que é na relação que o homem precisa ser trabalhado e que vai ser trabalhado com esse novo ciclo, na forma de se relacionar. Então, aí parece que faz um sentido a gente ficar parado, trancado, tendo um pequeno estresse aqui, né? Na nossa caixinha de convivência pessoal, ter um pequeno estresse para a gente ser trabalhado, para ir para um coletivo. Não sei, eu estou aqui fazendo uma análise, uma reflexão, e eu penso que talvez a gente pense melhor nas coisas, que a gente avalie melhor as coisas, né? Eu Ô, acho. Isabel, e quanto tempo a gente vai ficar reformando essa casa? Quebrando essas paredes, jogando essas coisas fora e, e buscando um novo, né? Por enquanto a gente está passando aí uma quarentena estendida para mais de 100 dias, mas eu percebo que isso vai continuar, né? Que a gente vai prosseguir aí com essa... Vai. Enquanto a gente não se encontrar, a gente vai continuar um planetê. É isso mesmo, é isso mesmo. Quanto tempo? É uma boa pergunta, né, Fábio? Porque o tempo é tão relativo, né? Astrologicamente, esse momento ele tem consequências aí, a gente tem algumas dificuldades para vivenciar em 2021, 2022, 2023, 2024. A gente tem. Deu uma travadinha e voltou. Então, a gente tem algumas dificuldades, né? Deu. Mas eu acho que assim, o processo de evolução, esse limpar a casa, né, internamente, externamente, é tão... Eu acho que a vida inteira, né, Fábio? Essa vida Mas até a gente acontecer, né? é que eu acho que isso é que nem é um florescer, né? Quando você acha que a flor tá aberta, parece que existem mais camadas para a gente descobrir, né? Eu acho que... Não, e aí faz sentido, né? Porque se a gente está mudando de paradigma, se a gente tem que rever as relações, se a gente tem que se rever, isso é um processo, né? Que vai se estender. Eu acho que assim, muito parecido com a sequência de Fibonacci, né? Que ela vai ali, ela vai dobrar, a flor está ali. É uma proporção áurea, isso vai acontecendo. Vai indo, vai indo, vai indo. Eu tenho a impressão que o crescer é mais ou menos assim, né? Eu tenho a impressão que é mais ou menos assim. Não sei quando vai terminar, né? Não, já respondeu, não vai. Isabel, a nossa relação com o mundo e a nossa revisão com a casa com certeza não vai terminar, mas a nossa live chegou ao fim. Não é? Muito obrigada, Fábio. Para quem está assistindo, é 00:40 na Espanha? 00:50? Aqui, 00:50 já. Então, eu agradeço muito você dividir esse conhecimento com a gente. Eu fico muito feliz, Isabel, de poder ter você no meu círculo de conhecimentos e você ter essa gentileza de, enfim, de trazer essa inspiração essa noite para a gente. Eu agradeço muito o teu convite, a troca, eu é que aprendo. Aqui eu desenho o céu e você desenha o que o tempo pede, né? Você realiza o que o tempo pede. Eu acho que
Você é uma versão aqui na Terra de um Saturno construtor de universos, né? Então, que Ai, poxa, você obrigado. consiga construir os universos de cada um com toda a sensibilidade que você tem e é um prazer para mim, uma honra para mim aprender também. O teu olhar é único, viu? Isabel, Muito só responder uma pergunta que trouxeram aqui, que alguém falou assim, então eu vou ter tempo para reformar, para mudar minha casa. Eu acho que sim. Tem muita gente falando que a casa vai voltar a ser casa compartimentada, tem gente que está falando que a casa vai ser comunitária, tem gente que... não tenham pressa. Ninguém tem a pressa de mudar essa casa. não, não. É preciso ter paciência consigo mesmo. Essa é a grande mensagem de Saturno. Sem pressa, respeite o tempo, respeite o Cronos, tudo no tempo certo. Não tenha pressa. Eu não sei fazer, será que eu acerto? Obrigado, Isabel. Obrigado, muito obrigado, Um viu? beijo, muito obrigada a Tchau. você. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau.